No grupo da família, minha tia postou uma foto antiga e comentou: "Esse era o dia em que sua mãe planejava te dar para adoção." A notificação piscou na tela do meu celular, e eu, como de costume, ignorei por alguns segundos. Era o grupo da família, um lugar onde a maioria das mensagens era de bom dia, fotos de gatos e correntes sem pé nem cabeça. Mas aí, a imagem me chamou a atenção, uma foto antiga, amarelada pelo tempo, de um bebê. E esse bebê era eu. A imagem era fofa, eu, um toquinho de gente, enrolado em um cobertor xadrez. Sorri sozinho por um instante, esperando o comentário de Rosana, minha mãe, ou de Rubens, meu pai, elogiando a lembrança. Mas não foi deles. A mensagem que veio logo em seguida, de Keila, minha tia, acertou em cheio, como um tiro no peito: "Esse era o dia em que sua mãe planejava te dar para adoção." O ar saiu dos meus pulmões. As palavras embaralharam na minha cabeça, e eu precisei ler de novo, e de novo, para ter certeza de que não tinha entendido errado. Sua mãe planejava te dar para adoção. A frase ecoava, fria e cortante. Senti um nó na garganta e um frio na barriga que se espalhou pelo corpo inteiro. Como assim? Minha mãe? A mulher que sempre me abraçou, me cuidou, me deu todo o amor do mundo, planejava me dar para adoção? Era impossível. Absurdo. Keila devia estar brincando, como sempre fazia, com aquele humor ácido que nem todo mundo entendia. Mas não era hora para piadas, muito menos com algo tão pesado. Olhei para a foto novamente, tentando encontrar algum sinal, alguma pista. O bebê na foto parecia tão indefeso, tão alheio ao que a tia acabará de jogar no grupo. Meu coração batia forte, um tambor descompassado no peito. O silêncio no grupo depois daquela mensagem era ensurdecedor. Ninguém respondeu, ninguém comentou. Parecia que todos tinham travado, assim como eu. Meus dedos tremiam ao digitar uma resposta. Queria gritar, questionar, exigir uma explicação. Mas o que eu podia dizer? "Tia, o que você está falando?" Parecia pouco para o terremoto que ela tinha acabado de causar. Larguei o celular e andei de um lado para o outro na sala, sentindo o chão sumir sob meus pés. Minha mente fervilhava com perguntas. Era verdade? Por que Keila diria algo assim? E por que agora? E, o mais importante, por que minha mãe nunca tinha me contado? A Rosana, minha mãe, sempre foi transparente comigo. Pelo menos, eu achava que sim. A ideia de que ela pudesse ter guardado um segredo tão grande por tanto tempo era dolorosa. Comecei a duvidar de tudo, do meu passado, das minhas memórias, do amor que eu acreditava que tínhamos um pelo outro. Peguei o celular de novo, o dedo pairando sobre o número da Rosana. Queria ligar, mas não sabia o que dizer, como começar a conversa. O medo da resposta me paralisava. E se fosse verdade? E se toda a minha vida tivesse sido construída sobre uma mentira? O pensamento era insuportável. Decidi que precisava de um tempo para processar, para tentar entender a dimensão daquela revelação. Mas era impossível. A frase da Keila se repetia na minha mente, como um disco arranhado, e cada repetição me fazia sentir mais confuso, mais traído, mais sozinho. Olhei para a foto mais uma vez, e o bebê em mim parecia me encarar, pedindo uma explicação que eu não tinha. A inocência daquela imagem contrastava brutalmente com a maldade das palavras da minha tia. Senti uma mistura de raiva e tristeza, uma dor profunda que parecia vir de um lugar muito antigo, como se aquele bebê na foto estivesse sentindo a mesma dor que eu senti agora. A noite prometia ser longa e cheia de pensamentos sombrios. Eu sabia que precisava confrontar a Rosana, mas a ideia me dava calafrios. Era como se a minha vida, até então tão clara e definida, tivesse sido subitamente coberta por uma névoa densa e escura. Eu precisava da verdade, custasse o que custasse. A noite foi um tormento. Não consegui pregar os olhos, e cada minuto parecia uma hora. Ao amanhecer, a casa ainda estava em silêncio. Desci as escadas, meu coração apertado. Encontrei Rosana na cozinha, preparando o café. Ela parecia pálida, com os olhos inchados, como se também não tivesse dormido.
O clima era pesado, a tensão podia ser cortada com uma faca. Eu sabia que não podia mais adiar. Mãe, a gente precisa conversar, comecei, minha voz soando mais ríspida do que eu pretendia. Rosana se virou devagar, os olhos marejados. Eu sei, meu filho, ela sussurrou, a voz embargada. Eu ia te explicar. Sentei-me à mesa, a xícara de café intocada. Explicar o quê, mãe? Que a tia Keila postou no grupo da família que você planejava me dar para adoção. É isso que você ia explicar? A raiva começou a tomar conta, misturada à mágoa. Rosana sentou-se à minha frente, pegou minhas mãos e as apertou. As dela estavam geladas. Filho, por favor, me escuta. É uma história antiga, muito dolorosa. Eu nunca quis que você soubesse assim, muito menos pela Keila. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Naquela época, foi uma fase muito difícil. Seu pai estava desempregado, a gente estava afundado em dívidas. Mal tínhamos o que comer. Eu estava com depressão pós-parto, me sentia um fardo, uma falha. Via você tão pequeno, tão indefeso, e pensava que não conseguiria te dar a vida que você merecia. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Foi uma ideia louca, um desespero. Eu cheguei a procurar algumas informações, sim, mas nunca segui em frente com isso. Foi um pensamento passageiro, de uma mãe exausta e sem esperanças. Eu te amava mais do que tudo, Sandro. E sabia que nunca conseguiria viver sem você. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dela. A Keila, ela sabia de tudo. Eu confiei nela. Contei a ela sobre o meu desespero, sobre a ideia. Ela me prometeu que nunca contaria a ninguém. Jurou segredo. As peças começaram a se encaixar, de forma dolorosa. Keila. Sempre tão invejosa, sempre tão dissimulada. Lembrei-me de pequenos comentários dela ao longo dos anos, frases soltas que agora ganhavam um novo e terrível significado. Coitado do Sandro, mal sabe o que a mãe dele passou para criar ele. Ou, seu pai teve que se virar nos 30 por sua causa, Sandro. Na época, eu via como preocupação ou até brincadeira. Agora, parecia puro veneno. A Keila sabia, perguntei, a voz um sussurro. Por que ela faria isso agora? Depois de tantos anos? Rosana enxugou as lágrimas. Ela sempre foi assim, Sandro. Invejosa. Sempre quis ter o que eu tinha. Ela via o quanto Rubens e eu éramos unidos, o quanto eu te amava, e acho que isso a incomodava. Ela sempre foi muito competitiva, desde crianças. Essa foto, ela deve ter guardado só para usar contra mim em algum momento. A raiva borbulhou dentro de mim, mas agora era direcionada a Keila, não mais a minha mãe. Rosana tinha passado por um inferno, e a tia dela usou sua vulnerabilidade para guardar uma arma, uma bomba para explodir no momento certo. Lembrei-me de quando Keila falava sobre a minha vida, sempre com um tom de quem sabia mais, de quem guardava um segredo. Aquela aura de eu sei de algo que você não sabe sempre me irritou, mas eu nunca tinha imaginado a profundidade da maldade por trás dela. Minha mãe continuou, sua voz embargada, eu queria te contar um dia, mas nunca encontrei o momento certo. Tinha medo da sua reação. Medo de que você me odiasse. Abracei Rosana com força, sentindo o alívio e a tristeza se misturarem. A verdade era dura, mas era a verdade dela. E, de alguma forma, era menos dolorosa do que a incerteza que a Keila havia plantado. O nó na garganta ainda estava lá, mas agora era por ela, por tudo que ela tinha passado sozinha. E pela traição da Keila. A Keila. Ela pagaria por isso. A revelação de Rosana sobre a Keila não só jogou luz sobre o passado, mas também distorceu todas as minhas memórias com a minha tia. De repente, cada interação, cada piada, cada comentário dela ganhava um novo e sombrio significado. Rubens, meu pai, que até então estava mais calado, ouviu tudo com uma expressão séria. Ele também percebeu o padrão. Faz sentido, Rubens disse, balançando a cabeça. Sempre achei estranho o jeito da Keila. Ela sempre teve essa coisa com a sua mãe,
Rosana. Uma espécie de competição velada, sabe? Desde que vocês eram crianças. Rosana concordou. Sim, ela sempre quis ser o centro das atenções, a preferida da família. E quando eu e Rubens nos casamos, e logo depois eu engravidei, parecia que a inveja dela só aumentou. Ela não disfarçava. Lembro que ela fazia questão de perguntar sobre nossas dificuldades financeiras na frente de todo mundo, como se quisesse nos humilhar. Eu me recordava dessas conversas, pequenos incômodos que eu descartava como o jeito da tia. Mas não era o jeito dela. Era uma estratégia. Lembrei-me de um almoço de família onde Keila, com um sorriso afetado, perguntou se a gente já tinha conseguido comprar o carro novo, sabendo que estávamos apertados e tentando juntar dinheiro. Rosana ficou visivelmente desconfortável, e Rubens mudou de assunto rapidamente. Naquela época, pensei que era falta de tato. Agora, era pura malícia. E tinha mais. Keila adorava insinuar que Rosana era a favorita dos avós, mesmo quando não era verdade, apenas para causar atrito entre as primas. Ela sempre tentava diminuir as conquistas da minha mãe, seja um novo trabalho, um curso que ela fez ou até mesmo um prêmio de bingo. Eu me lembrei de uma vez que Rosana foi promovida no emprego e Keila fez questão de comentar, em voz alta, que sorte que ela não precisa de muito para se sentir importante. Na hora, achei um comentário bobo. Agora, vejo o quão cruel ele era. Ela guardou essa informação por anos, só esperando o momento de usar contra você, Rosana, eu disse, sentindo a raiva esquentar meu rosto. Isso é doentio. Rubens pigarreou. Ela sempre teve inveja do que não tinha. De vocês. E do Sandro. Ela nunca conseguiu casar, ter uma família. Acho que isso a corroeu por dentro. E ver a felicidade de vocês só a deixava mais amarga. A imagem da tia Keila, a pessoa que eu via nos churrascos de domingo e nas festas de fim de ano, se desfez completamente. Em seu lugar, surgiu uma mulher calculista, dissimulada, que usou a dor da minha mãe como uma arma. E o pior, ela se aproveitou da minha inocência, da minha falta de conhecimento sobre o passado, para tentar me atingir e, consequentemente, atingir a Rosana. Não podemos deixar isso assim, eu declarei. A mágoa e a tristeza agora davam lugar a uma determinação fria. Eu não podia permitir que ela saísse impune, não depois de todo o sofrimento que causou, tanto no passado quanto agora. Rubens me olhou. O que você tem em mente, filho? Eu sorri, um sorriso que não era de alegria, mas de pura estratégia. Vamos virar o jogo. Ela jogou a bomba, agora vamos garantir que ela exploda nas mãos dela. Ela gosta de plateia, certo? De ser o centro das atenções? Então vamos dar a ela o palco que ela tanto deseja. Rosana me encarou, apreensiva, mas com um brilho de esperança nos olhos. Ela confiou em mim. E eu não ia decepcioná-la. A teia da tia Keila, que parecia tão bem tramada, começava a se desenrolar, e eu estava pronto para puxar os fios certos para que ela caísse na própria armadilha. A decisão de desmascarar Keila estava tomada, mas a execução precisava ser impecável. Eu não queria apenas uma discussão, eu queria que ela se expusesse, que sua própria maldade viesse à tona para que todos vissem. Rosana estava apreensiva, mas confiava em mim. Rubens, meu pai, que sempre foi mais estrategista, sentou-se comigo para bolar o plano. Onde ela gosta de se exibir, Sandro? Rubens perguntou, com um brilho nos olhos que mostrava que ele estava tão envolvido quanto eu. Em eventos familiares grandes, eu respondi prontamente. Ela adora ser o centro das atenções, contar histórias, dar conselhos não solicitados. Perfeito, ele assentiu. Vamos organizar um jantar. Um jantar de reconciliação, vamos chamar. Para diminuir a tensão depois do que ela fez no grupo. Assim, ela vai se sentir segura, no controle, e mais propensa a falar demais. Enquanto Rubens pensava na logística do jantar, quem convidar, onde seria, eu comecei a pesquisar. Não sobre aquele em si, mas sobre os padrões de comportamento de pessoas invejosas e narcisistas. Queria entender como elas agiam, como manipulavam, e o mais importante, como se desmascaravam.
Li sobre táticas de inversão, onde o manipulador é levado a cair nas próprias armadilhas ao tentar controlar a narrativa. Lembrei-me de conversas passadas onde Kayla sempre tentava plantar discórdia entre Rosanna e outros familiares, ou inventava pequenas fofocas sobre vizinhos e colegas de trabalho. Ela tinha um histórico de distorcer fatos e se fazer de vítima. Comecei a juntar essas informações, pequenas peças de um quebra-cabeça que agora revelavam a imagem completa da minha tia. Sandro, você se lembra de quando a Kayla tentou te convencer a não fazer a faculdade de design? Rosanna perguntou um dia, enquanto repassávamos os fatos. Ela disse que era um curso sem futuro, que você deveria fazer algo mais prático. Eu me lembrava perfeitamente. Na época, eu até considerei a opinião dela, achando que era apenas um conselho. Hoje, percebi o quão longe a inveja dela podia ir. Kayla não só queria me prejudicar, mas também minar minhas ambições e, por tabela, a alegria dos meus pais. Rubens sugeriu que eu preparasse algumas perguntas-chave, que parecessem inocentes, mas que pudessem levar Kayla a se contradizer ou a aprofundar suas mentiras. Ela adora se justificar, Sandro. Se ela tiver a chance de falar, ela vai se enrolar sozinha. A gente só precisa dar a corda. Decidimos que o jantar seria em nossa casa. Assim, eu e meus pais teríamos o controle do ambiente. Convidamos os tios e primos mais próximos, aqueles que estavam no grupo da família e que tinham visto a mensagem da Kayla. O convite foi formulado de maneira a parecer que Rosanna e Rubens queriam virar a página e restaurar a harmonia familiar. Kayla aceitou de imediato, provavelmente vendo a oportunidade de se fazer de coitada ou de reforçar sua versão dos fatos. Nos dias que antecederam o jantar, eu e meus pais ensaiamos o que seria dito. Rosanna, apesar de nervosa, estava firme. Rubens era o pilar da nossa estratégia. Ele me ajudou a refinar as perguntas, a antecipar as possíveis respostas de Kayla e a planejar as nossas réplicas. O objetivo não era atacar, mas expor. Deixar que as próprias palavras e contradições dela a condenassem. A vingança não seria um ato impulsivo, mas uma construção cuidadosa, baseada na verdade. E eu senti uma calma estranha, uma certeza de que, no final, a justiça seria feita. Aquele jantar não seria apenas uma refeição em família, seria o palco onde a verdade, finalmente, se revelaria. O dia do jantar chegou com uma mistura de apreensão e expectativa. A casa estava arrumada, a comida pronta, e o ambiente parecia calmo demais para a tempestade que se anunciava. Rosanna e Rubens estavam ao meu lado, um apoio silencioso, mas inabalável. Os convidados começaram a chegar, e Kayla foi uma das últimas, com seu sorriso de sempre, que agora me parecia forçado e cheio de segundas intenções. Ela cumprimentou a todos, esbanjando simpatia, como se a bomba que ela havia jogado no grupo da família nunca tivesse existido. O jantar começou com conversas amenas, piadas sobre o tempo e amenidades do dia a dia. Kayla parecia à vontade, descontraída, provavelmente pensando que tinha saído ilesa da sua última artimanha. Eu esperei o momento certo, o ponto em que a conversa se tornasse mais informal, mais íntima. Foi quando Rubens, com sua voz calma, trouxe o assunto à tona. Kayla, sobre aquela foto que você postou no grupo, ele começou, sua voz neutra. Aquela do Sandro quando bebê. Rosanna e eu ficamos um pouco surpresos com o comentário. Você poderia nos explicar melhor o que quis dizer? Kayla sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, Rubens! Era só uma brincadeira, sabe? Coisa antiga. Todo mundo sabe o quanto a Rosanna sofria naquela época, não é? A gente só queria aliviar a tensão. Mas aliviar a tensão com uma informação tão delicada, Rosanna interveio, a voz baixa, mas firme. Você sabe o quanto eu confiei em você naquele período, Kayla. Eu te contei sobre o meu desespero, sobre a minha exaustão. E você me prometeu segredo. O sorriso de Kayla vacilou por um segundo. Ela pigarreou. Mas Rosanna, você realmente pensou em fazer aquilo? Não foi uma invenção minha. Eu só comentei a verdade. Não vejo por que tanto drama agora. É passado. Foi o sinal que eu precisava. Verdade, tia Kayla, eu perguntei, minha voz calma, quase inocente.
Você se lembra de todos os detalhes daquela época? Do que minha mãe sentia? Ela, sentindo-se no controle, assentiu com entusiasmo. Claro que lembro, Sandro. Sua mãe estava desolada. Ela não sabia o que fazer com você, não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi uma situação terrível. Ela falava que não tinha condições de criar um filho, que você merecia mais. Alguns dos tios e primos presentes começaram a demonstrar desconforto. Keila, no entanto, parecia não perceber, imersa em sua própria narrativa. E você sempre foi tão solidária, tia, não é? Eu continuei. Sempre preocupada com o bem-estar da minha mãe e meu. Lembro que você sempre dizia para minha mãe que ela deveria pensar em outras opções para o meu futuro, que era muito esforço para uma pessoa só. Keila inflou o peito. Exatamente. Eu só queria o melhor para todos. Fui a única que teve a coragem de ser honesta com a Rosana naquela época. Foi então que Rubens entrou, com a voz séria. Engraçado, Keila, porque eu me lembro de você ter dito a Rosana, no dia seguinte à nossa conversa sobre as dificuldades financeiras, que você achava que Rosana deveria aprender a se virar sozinha, e que era bom que ela soubesse o peso da responsabilidade. Você até sugeriu que ela vendesse algumas joias da família, que eram herança da avó, para pagar nossas contas, sabendo o valor sentimental que tinham para Rosana. A expressão de Keila mudou. Seus olhos se arregalaram levemente. Isso não é verdade. Eu nunca disse isso. Rosana, então, completou, com a voz embargada, mas firme. Você disse, Keila. E também disse que, se eu precisasse de ajuda, você não poderia me oferecer nada, pois estava com seus próprios problemas. Mas um mês depois, comprou um carro novo e fez uma viagem cara. Eu te liguei pedindo um empréstimo mínimo para comprar leite para o Sandro, e você desligou na minha cara. A máscara de Keila começou a cair. Ela olhou de um para o outro, percebendo que a conversa não estava seguindo o roteiro que ela havia imaginado. Vocês estão distorcendo tudo. Eu ajudei Rosana como pude. Eu não sou a vilã aqui. Não, tia Keila, você não é a vilã, eu disse, me inclinando um pouco. Você é a pessoa que guardou a dor da minha mãe por anos, esperando o momento perfeito para usá-la como arma. Você é a pessoa que, em vez de oferecer apoio, incentivou a ideia de uma mãe desesperada a dar o filho para adoção. Você não queria o melhor para minha mãe, ou para mim. Você queria vê-lo sofrer. Você queria que eu não estivesse aqui, talvez porque, de alguma forma, nossa felicidade sempre te incomodou. O silêncio na sala era absoluto, pesado. Keila estava vermelha, sua boca abria e fechava sem som. Ela tentou argumentar, mas as palavras não saíam. A verdade, nua e crua, havia sido exposta. Seus próprios comentários, suas próprias ações ao longo dos anos, se voltaram contra ela. Os outros membros da família olhavam para Keila com choque e desaprovação. O jantar de reconciliação tinha se tornado o jantar da sua revelação. O silêncio que se seguiu à minha fala foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve tilintar de talheres. Keila estava completamente desarmada. Seus olhos varriam os rostos dos outros familiares, que agora a encaravam com uma mistura de choque e desilusão. A tia, que sempre se projetou como uma pessoa franca e honesta, teve sua máscara arrancada na frente de todos. Ela tentou se recompor, um último esforço para salvar a imagem. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo, ela balbuciou, a voz trêmula. Depois de tudo que eu passei para ajudar a Rosana. Foi a Rosana que interveio, sua voz agora carregada de uma força que eu não via nela há muito tempo. Não, Keila. Você nunca me ajudou. Você só se alimentou da minha dor. Você se aproveitou da minha vulnerabilidade para se sentir superior. E você usou meu filho, o Sandro, para tentar me machucar mais uma vez. Isso acaba agora. Rubens, meu pai, completou. A verdade sempre vem à tona, Keila. E hoje, ela veio. Não há mais espaço para suas mentiras e sua inveja em nossa família. O clima ficou insustentável. Keila, sem mais argumentos,
Levantou-se da mesa abruptamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de raiva e vergonha. Ela pegou a bolsa e, sem dizer mais uma palavra, saiu da minha casa, deixando um rastro de constrangimento e alívio para trás. Depois que ela partiu, o ar na sala pareceu mais leve. Os outros familiares, que antes estavam tensos, começaram a se manifestar. Alguns expressaram surpresa, outros disseram que sempre desconfiaram do jeito da Keila. Houve um misto de apoio e solidariedade para Rosana e para mim. Percebi que o plano tinha funcionado. Não apenas a Keila foi desmascarada, mas a verdade também fortaleceu os laços com o resto da família, que agora entendia o que realmente tinha acontecido. Naquela noite, a Rosana e eu conversamos por horas. Ela me abraçou forte, as lágrimas escorrendo, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, meu filho. Você me tirou um peso enorme das costas. Eu te amo mais do que tudo. Eu senti o mesmo. O nó na garganta que me acompanhava desde o dia da foto finalmente se desfez. A incerteza sobre minhas origens, a dúvida sobre o amor da minha mãe, tudo isso havia desaparecido. Eu tinha verdade, e ela era libertadora. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. A Keila, como esperado, se isolou da família. Ninguém mais a procurou, e ela parou de frequentar os encontros. A ausência dela era notada, mas não lamentada. A paz voltou a reinar no grupo da família e, mais importante, dentro da minha casa. Eu me senti mais forte, mais confiante. Essa experiência, dolorosa no início, me mostrou a resiliência da minha mãe e a força da nossa família. Aprendi que nem toda verdade é o que parece, e que a inveja pode corroer as pessoas de maneiras inimagináveis. Acima de tudo, entendi que o amor dos meus pais era incondicional, um alicerce sólido que nenhuma fofoca ou maldade poderia abalar. Minha vida seguiu em frente, agora com uma nova perspectiva. Livre do peso de uma mentira que eu nem sabia que existia, pude focar nos meus projetos, nos meus sonhos. A superação não foi apenas da situação em si, mas da cicatriz que a desconfiança poderia ter deixado. Eu saí dessa história mais maduro, com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que seja no começo, sempre é o melhor caminho. E que o apoio da família é o maior tesouro que se pode ter.